A aula pública Ópera Mundi de hoje discute os recentes acontecimentos no Oriente Médio. Neste programa, gravado no Bosque do Campus da Unesp em Bauru, quem fala sobre o assunto é Reginaldo Nasser, doutor em Ciência Política e professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. No dia 17 de dezembro de 2010, o tunisiano Mohamed Bouazizi morreu após atear fogo no próprio corpo. O protesto pelas más condições de vida desencadeou uma onda de manifestações no norte da África e Oriente Médio, provocando mudanças estruturais em alguns países. A queda de Ben Ali, na Tunísia, de Mubarak, no Egito, de Gaddafi, na Líbia e o levante na Síria contra Bashar al-Assad. Sociólogos e cientistas políticos tentam explicar o fenômeno que ficou conhecido como Primavera Árabe. Sem um consenso, o ponto em comum é que há uma série de transformações econômicas, sociais e políticas inéditas naquela região e que afetam em cheio as relações internacionais. Mas quais os impactos desses movimentos na política internacional? O que está acontecendo de fato com o Oriente Médio? Prazer estar falando aqui com vocês sobre o tema do Oriente Médio, ou é do mundo árabe ou é do mundo islâmico. São palavras, são ideias, são imagens que por vezes aparecem para nós na mídia e tomamos como sinônimos, né? E na verdade sabemos que não são. E por trás também dessas denominações está implícita alguma visão que nós temos, eu vou chamar por enquanto, daquele lugar, né? E essas imagens, elas, na maioria das vezes, elas são muito mais fortes do que os conceitos, as teorias, e são elas que acabam influenciando as pessoas. Se fizesse um teste aqui psicológico, falasse árabe, islã, o que viria? Já sei o que seria, estou dizendo já sei, porque a maioria das pesquisas mostram isso, e as conversas que eu tenho com as pessoas, né, na rua, etc. Bom, é um mundo que tem muita violência. É um mundo onde as pessoas rezam o dia inteiro e nos pequenos intervalos almoça, janta, estuda. É um mundo que as mulheres se vestem da cabeça aos pés. É um mundo, portanto, incompreensível, caótico, confuso. Uma hora é sunita contra xiita, alauíta, druso. É uma confusão, né? É algo muito diferente de todo o resto do mundo. E diante dessa coisa que é muito diferente do resto do mundo, é interessante que tem duas possibilidades, né, decorrentes dessa visão. Tem uma que diz assim, olha, tão confuso, tão complicado, cada hora acontece uma coisa, que é melhor a gente olhar isso à distância. Vai resolver esse conflito algum dia, etc. Tem um outro, por mais paradoxal que seja, é semelhante, dizer, olha, é tão específico, é tão inédito, e aí você quer entrar nesse mundo? Bom, vai ter que aprender árabe, vai ter que estudar o Islã, né? Vai ter que entrar na cultura desse povo. Obviamente que eu estou colocando essas duas visões, porque são duas visões que o meu modo de entender nos impede de olhar de uma forma que nos aproxima da região e, ao mesmo tempo, faz com que essa região torne próxima de nós, né? Quer dizer, acabamos de ver aqui no vídeo, e se nós olharmos da chamada, vamos chamar assim também, Primavera Árabe, o que é? Pessoas nas praças,
pessoas na rua pedindo o quê? Melhor condição de vida, contra a repressão, né? Nós tivemos isso no ano de 2011, 2012, onde? Nas grandes cidades da Europa, tivemos isso nos Estados Unidos e tivemos aqui no Brasil. É interessante essa questão quando se diz também dos estudos do Oriente Médio, por vezes nós vemos alguns que vão recorrer à história, mas num sentido de erudição. E é interessante sempre que é uma história que se recorre a um passado longínquo, como se o passado, esse passado longínquo, viesse até os nossos dias sem transformação nenhuma. Então, tribos, etnias, né? Os homens andando de camelo, né? As tendas do Gaddafi, que ele costumava receber os chefes de Estado nisso, como se aquela região não tivesse passado pela internacionalização. Certa feita eu estava no programa de televisão para discutir a Líbia, o jornalista disse para mim, olha professor, nós vamos ter à disposição aqui para o senhor os mapas da Líbia do século III. Eu perguntei a ele se quando nós fomos discutir democracia no Brasil, nós precisávamos voltar à capitania hereditária. Porque o que aconteceu a Primavera Árabe não aconteceu no Egito, na Líbia, na Tunísia ou na Síria. Aconteceu nas cidades. Foi em Trípoli e Benghazi. Trípoli e Benghazi congrega 60% da população da Líbia. A Líbia é mais urbanizada que o Brasil. Tá? O Egito, 75% da população urbana. A Arábia Saudita, 90%. É muito mais próximo que nós imaginamos. Claro que tem as diferenças, mas não são diferenças que impedem a aproximação. Uma proporção enorme de jovens na sociedade, média de 60% a 65% da população é de jovens entre 18 a 25 anos, com uma qualificação educacional em ascensão e desemprego para essa faixa altíssima, 70% de desemprego. Né? Então, veja, todo momento eu estou falando, e é interessante isso, de informações e dados que seriam óbvios para qualquer lugar do mundo. Mas façam a experiência, vão entrar no Google e procurem essas informações como é difícil. Eu listei duas palavras, caos e Oriente Médio. Vamos lá ver quantas chamadas dá no Google. Quase 1 bilhão. Põe desigualdade, é muito pouco. Põe repressão política, é muito pouco. Põe democracia, é muito pouco. Como se democracia, né, portanto, repressão, desigualdade sejam coisas exóticas para eles. E a Primavera Árabe veio justamente mostrar o contrário, seja lá qual for a consequência. Né? Quer dizer, foi-se para as ruas, em todas, praticamente quase todas as cidades do mundo árabe, pautar as questões que fazem parte do cotidiano das pessoas de lá e do cotidiano de vocês. É interessante que os problemas que nos excluem de pensar, portanto, né? Que é uma questão mais ampla que faz parte da nossa história, da nossa vida, de povos colonizados. Quer dizer, tal como nós tivemos império aqui na América Latina, a formação do nosso povo, na África, no Oriente Médio. Portanto, o nível de comparação, né, e a possibilidade de comparação é muito maior. Ora, nesse momento, nós temos no Oriente Médio, no mundo árabe de forma geral, 3 dimensões que estão acontecendo em alguns lugares ao mesmo tempo. Nós temos povos contra regimes, regimes contra regimes e povos contra povos. Povos no sentido de parte da população. Mas eu posso pegar essas 3 dimensões e analisar também a América Latina, a África, a Europa, por que não? As denominações, as palavras que nós usamos, mais do que conceitos, elas são imagens. E cada vez mais nós precisamos ter muito cuidado no uso dessas imagens, porque elas têm muitas consequências para a nossa ação no cotidiano. A aula pública volta daqui a pouco. Reginaldo Nasser responde à questão da correspondente do site Opera Mundi em Israel.